Boa noite. Vem chegando, Robson. Boa noite. Vem chegando, galera. Vamos saber hoje, nessa live, sobre o Tesouro Selic especificamente. Agora que ele está rendendo mais. Você já está investindo, Robson? Me fala aí. Vamos dar um tempinho aqui para a galera ir chegando. Bacana. Já investiu em quê? Tesouro Selic? Algum outro investimento? Cláudia, boa noite. Se você quer aprender sobre o Tesouro Selic hoje, fica nessa live. Porque o Tesouro Selic está rendendo mais. Se você quer saber como aproveitar essa oportunidade, quer entender por que o Tesouro Selic agora está rendendo mais, o que é a taxa Selic, né? Quais são as oportunidades nos investimentos, o que esse aumento da taxa Selic influencia na nossa vida, né? A taxa Selic subiu para 13,75% ao ano, por isso que o Tesouro Selic está rendendo mais. Eu vou falar no detalhe aqui toda essa história, tá? Se você quer entender para aproveitar as oportunidades, fica aí nessa live. Já começa a mandar essa live para alguém que você acha que precisa aprender sobre isso. Arnaldo, boa noite. Se você tem algum amigo, algum familiar, qualquer pessoa que precisa aprender sobre esse assunto, né? Manda essa live, já vai clicando aí no coraçãozinho, porque hoje, o que eu vou te falar nessa live hoje? Vou te falar o que é a taxa Selic, o que é o Tesouro Selic, como que funciona o Tesouro Selic, por que ele está rendendo mais, né? Desde hoje, ele começou a render mais, tá? E quais são as oportunidades nos investimentos e como investir também no Tesouro Selic, tá? Então, se você quer aprender, fica aqui nessa live até o final. A gente tem aí pelo menos uns 40 minutos para falar aqui. Às 7 da noite eu vou dar aula, né? Aula do Método Prime, tenho aula no Método Prime para os alunos, então não vou poder ficar até depois das 7, tá? Alejandra chegou, boa noite. Minha aluna aqui que eu vou dar aula daqui a pouco também. Então, galera, vem chegando, compartilha já essa live, clica no coraçãozinho, tá? Que essa live aqui é muito importante. É uma das minhas lives preferidas. Live sobre Tesouro Selic, taxa Selic, é a minha preferida. Eu vou te explicar o que é a taxa Selic, o que é o Tesouro Selic, como que investe no Tesouro Selic, por que o Tesouro Selic está rendendo mais, né? E como aproveitar essa oportunidade, né? O que isso afeta na nossa vida? O que isso afeta na nossa vida, né? E por que o Tesouro Selic começou a render mais? Vou te explicar tudo isso aqui, tá? Como que funciona esse negócio. Galera, vamos começar, né? Vamos começar porque hoje eu não posso demorar muito. Tenho aula daqui a pouquinho às 7 horas. Então, bora começar essa live aqui. Quem for chegando vai assistindo, ou então depois assiste do começo, porque a live vai ficar salva de qualquer forma. Então bora lá, bora começar. É o seguinte, ontem o Banco Central aumentou a taxa Selic para 13,75% ao ano, de 13,25%, né, para 13,75% ao ano. Se você não sabe nada sobre isso, caiu de paraquedas, mas gostou da proposta, né? Gostou do rendimento, vou te explicar. Preste atenção. Taxa Selic. O que é a taxa Selic, tá? É a taxa de juros básica da nossa economia.
a taxa de juros básica do Brasil. Todos os países têm uma taxa de juros básica, tá? Para um exemplo prático aqui, fácil de entender. Quando você vai lá no banco pedir um empréstimo, quando você faz o financiamento de algum carro, qualquer financiamento, você sabe, né, que você paga juros, né? Então, como que é calculado esses juros? O banco pode simplesmente inventar uma taxa de juros e te cobrar? Não, né? Não pode, porque imagina, ele iria querer arrancar dinheiro da gente, né? Essa que é a verdade. Se não tem uma regulamentação, se não tem uma organização, se não tem uma taxa de juros básica para o banco se basear, ia virar bagunça, né? Então, por isso que existe a taxa de juros básica da economia. Pegaram? Entenderam? Fala aí para mim. Quero ter certeza que vocês entenderam o que é a taxa Selic, porque a taxa Selic, ela influencia todos os investimentos, tá? Essa taxa Selic é danada. Ela influencia renda fixa, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, tá? Ela influencia todos os investimentos, tá? Então, entenderam o que é taxa Selic, galera? Taxa Selic é a taxa de juros básica da economia, tá? E aí, o que acontece? Ontem, o Banco Central elevou a taxa Selic de 13,25% para 13,75% ao ano, tá? E por que o Tesouro Selic está rendendo mais? Quem sabe me dizer por que o Tesouro Selic está rendendo mais a partir de agora? Com esse aumento da Selic, por que o Tesouro Selic está rendendo mais? Eu quero saber quem sabe responder essa. Fala aí nos comentários, galera. Galera, o Tesouro Selic está rendendo mais porque o Tesouro Selic acompanha a taxa Selic. Simples assim. Se a taxa Selic está subindo, o Tesouro Selic ele vai render mais. Se a taxa Selic começar a cair, o rendimento do Tesouro Selic vai acompanhar a taxa Selic, tá? Tesouro Selic, o nome já diz, né? Tesouro Selic. Ele acompanha a taxa Selic. Se a taxa Selic tivesse em 10% ao ano, esse seria também o rendimento do Tesouro Selic, tá? Então é o seguinte, desde 2016, galera, desde 2016 que a gente não tem uma Selic, né? A taxa Selic não está tão alta desde 2016, tá? Em 2016 ela chegou a 14,25% ao ano. Então a gente está bem próximo aí da maior alta, né? Desde quase uma década, né? Então, assim, esse é o quinto aumento consecutivo na taxa Selic. O quinto aumento consecutivo que o Banco Central faz na taxa Selic. E aí, quem sabe me dizer por quê? Por que a taxa Selic aumenta? Por que o Banco Central, já falei aqui, né, que quem aumenta a taxa Selic é o Banco Central, né? É o Copom, na verdade, Comitê de Política Monetária, que é um grupo lá, um comitê do Banco Central. Eles se reúnem a cada 45 dias para decidir se vão mexer na taxa Selic, se vão manter, se vão diminuir, se vão aumentar a taxa Selic. Tá? E isso é muito importante para a gente que quer começar a investir, para a gente que está investindo e para você que quer começar a investir, tá? Porque a taxa Selic, ela influencia todos os investimentos. Evandro, boa noite. A taxa Selic, ela influencia todos os investimentos. Então, se a taxa Selic sobe, Tesouro Selic sobe. E eu já vou te explicar por que influencia todos os investimentos, tá? Já te explico. Então, é o seguinte, Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, né? Já entendemos isso? Certinho? Agora, por quê? Por que o Copom, né, que o Banco Central aumenta a taxa Selic? Alguém sabe por que ele aumenta a taxa Selic? E novamente, Franciele, boa noite. E novamente, taxa Selic é a taxa de juros básica da economia.
tá? Por que que existe uma taxa de juros básica da economia? Porque a gente não pode simplesmente ir no banco ou comprar um carro, financiar algum imóvel, alguma coisa que a gente queira comprar e pagar juros. O banco não pode ter a liberdade dele escolher qual juros que a gente vai pagar, né? Então, ele tem que ter uma taxa para se basear, para cobrar os juros das pessoas. E isso é no mundo inteiro, né? Praticamente. Todos os países têm uma taxa de juros básica, tá? No Brasil, a gente chama essa taxa de juros básica de taxa Selic. Ó, a Alejandra ali, ó, já deu a resposta, o Robson também. A Alejandra, a minha aluna do Método Prime. Isso aí, Alejandra, se você respondesse errado, não ia dar bom, não. Alejandra, inclusive eu tenho aula com a Alejandra daqui a pouco, 7 horas, galera. Nem posso demorar muito aqui. Exatamente, galera. O Banco Central, ele aumenta a taxa Selic numa tentativa de controlar a inflação. Mas, Aline, o que tem a ver isso? É o seguinte, galera. Com a Selic alta, né, com a taxa de juros alta, entende-se que as pessoas vão consumir menos, vão comprar menos, tá? E isso pode controlar a inflação, tá? Então, o Banco Central, ele aumenta a taxa Selic, ele faz isso como um remédio para tentar controlar a inflação, tendo em vista que a tendência é as pessoas consumirem menos quando os juros está alto. Porque quando a taxa de juros está alta, tudo fica mais caro, né? Pegar um empréstimo fica mais caro, comprar um imóvel, viajar, comprar carro, tudo fica mais caro. Então, entende-se que vai acontecer uma retração na economia. E isso controla a inflação. Então, por isso que o Banco Central aumenta a taxa de juros básica, tá? Para tentar controlar a inflação. Exatamente, Alejandro, com juros mais altos, o crédito fica caro, tá? Então, numa tentativa, o Banco Central faz isso para tentar controlar a inflação. E isso não é uma exclusividade, uma coisa que se pratica só aqui no Brasil, não, tá? O Banco Central americano também está aumentando a taxa de juros americana para controlar a inflação lá também, que inclusive está alta também, tá? Esse problema que a gente está enfrentando de inflação alta no momento não é um problema pontual do Brasil, galera, tá? Isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? A inflação nos Estados Unidos não chegava no patamar que está hoje, se eu não me engano, já está em 9% ao ano, no acumulado, né, de 12 meses, acho que já está em 9%. Isso não acontecia há 41 anos, tá? Então, esse é um problema que está acontecendo no mundo todo. Clenilson, boa noite. Tá acontecendo no mundo inteiro, tá? E a gente já sabe por quê, né, galera? Porque a gente acabou de passar aí por uma pandemia, essa guerra da Ucrânia impactou muito a economia no mundo todo, né? Então, tem vários motivos aí pelo qual a inflação está alta pelo mundo afora, tá? Não é só no Brasil. Não pense que é porque o Brasil... o Brasil, pronto, né? Tudo tem que acontecer no Brasil. Não, dessa vez não, tá, galera? Dessa vez, a Europa, Estados Unidos estão com inflação alta, tá? Então, o que o Banco Central faz? Seja aqui, seja nos Estados Unidos, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros básica para tentar controlar a inflação. Por isso que a taxa Selic ontem subiu mais um pouco, tá? Só que tem um detalhe importante que eu já vou te falar, hein? Será que vai continuar subindo? Será que essa festa vai durar quanto? Quanto tempo, né? Então preste atenção.
entendemos que a taxa Selic sobe para controlar a inflação, né? Mas o que isso influencia na nossa vida, nos nossos investimentos? O que isso influencia? Tá bom, Aline, já entendi o que é taxa Selic, entenderam? Todo mundo entendeu o que é taxa Selic? Todo mundo entendeu por que o Banco Central sobe a taxa Selic? Agora, vamos entender como que isso influencia a nossa vida, como que isso influencia os nossos investimentos. Presta atenção. Influencia e muito, pessoal, tá? Quando a taxa de juros está alta e a inflação está alta, os investimentos de renda fixa vão pagar mais. Eles vão render mais, tá? É assim que acontece no mercado financeiro. Por isso que eu todo dia estou falando aqui, né, que a gente está no melhor momento para começar a investir. Você, quem não está investindo ainda, tem que aprender para ontem, tá? Essas oportunidades que a gente está vendo agora, a gente não vê há quase uma década. E vai acabar. O mercado financeiro, os investimentos, eles vivem de ciclos, tá? Muitas coisas acontecem, são vários ciclos, as oportunidades mudam, tá? Então, esse ciclo que a gente está vivendo agora, pessoal, é muito bom para começar a investir e ganhar dinheiro, tá? Então, vamos lá. Quando a taxa de juros está alta e a inflação está alta, os investimentos de renda fixa, eles vão pagar mais, tá? E aí acontece o contrário na renda variável, que é lá nas ações, né? No mercado de ações, fundos imobiliários, criptomoedas também. Tudo que é renda variável, tá? É afetado por causa da alta dos juros, tá? Eu falei no começo que a taxa de juros, ela influencia todos os investimentos. Por causa do seguinte: no caso da renda fixa, os investimentos de renda fixa, eles vão pagar mais, tá? E aí você só precisa aprender aonde colocar os seus investimentos. Você precisa aprender quais as características de cada investimento para você ganhar dinheiro com as oportunidades da renda fixa. Douglas, boa noite, tudo bem? Mais um aluno aqui do Método Prime. Então, na renda variável, o que acontece com as empresas? Pessoal, as empresas, né? Todas as empresas, elas têm, naturalmente, muitas dívidas. Isso é comum, tá? Em todas as empresas, elas têm muitas dívidas, né? Então, com a alta dos juros, as empresas ficam mais endividadas, né? Porque toda dívida cobra juros, né? Então, as empresas, elas ficam mais endividadas e isso diminui o lucro das empresas, o resultado das empresas, consequentemente, diminui o pagamento de dividendos. Todo mundo sabe o que é dividendos? Galera, dividendos é uma parte do lucro das empresas que elas pagam para os seus investidores, tá? Então vamos supor que eu estou investindo na Vale, um exemplo. Estou investindo na Vale e a Vale está indo muito bem, tendo resultados muito bons, está lucrando muito. Ela vai dividir esse lucro com os investidores, consequentemente comigo, que sou investidora da Vale. Agora, se a Vale está indo mal das pernas, está divulgando resultados trimestrais, semestrais ruins, né? Como eu falei, essa já é a quinta alta na taxa Selic. Então, se a Vale, um exemplo, né, começar a divulgar resultados ruins, ela vai pagar menos dividendos. Pouco, ela vai pagar pouco, porque é a empresa que decide quanto que ela vai pagar. A empresa não tem obrigatoriedade de pagar os dividendos e muito menos não tem um valor específico para ela pagar. Ela paga de acordo com o que ela lucra, de acordo com o que ela acha que é saudável também para a empresa, entendeu? O fato dela pagar bons dividendos atrai muito investidores. E aí o que acontece? Se a empresa começa a pagar poucos dividendos, né, tem muita gente que investe, escolhem empresas para receber dividendos.
não são todas, né, que pagam dividendos. Então, tem muitos investidores que escolhem as empresas porque elas pagam dividendos. Se elas param de pagar ou começam a pagar bem pouco, o que vai acontecer, pessoal? Esses investidores, eles vão sair dessa empresa, tá? Então, a empresa está mais endividada porque está pagando muitos juros nas suas dívidas, né? Tá pagando pouco dividendo, os investidores saem. Outro fator aqui que faz a Bolsa de Valores desvalorizar é que, poxa, olha só, se você tem uma rentabilidade boa, com uma segurança garantida da renda fixa, por que você vai investir na renda variável, né? Por que você vai investir em ações que têm riscos, né? Mas ações a gente sabe que sofre volatilidade. Hoje ela pode estar bem, amanhã ela pode cair, aí assim cai o meu patrimônio também. Então, por que eu vou escolher investir na Bolsa de Valores que eu não tenho garantia nenhuma? Bolsa de Valores é volátil. Se eu posso investir agora na renda fixa, que está rendendo muito bem, e lá eu tenho mais segurança, tenho mais garantia, tenho mais estabilidade, certo? Então as pessoas saem da Bolsa de Valores e vão para a renda fixa. Isso faz com que os investimentos na Bolsa de Valores se desvalorizem. Por isso que a Bolsa vem caindo, tá? Desde o começo aí, desde quando a taxa de juros começou a subir, a Bolsa de Valores vem despencando, tá? Muitas empresas desvalorizaram muito, né? Muito mesmo com a Bolsa de Valores, por causa também da taxa de juros alta, tá? Por causa desses motivos que eu acabei de falar aqui, tá? E aí, galera, como que fica então, né, essa situação? Vai durar até quando? Galera, a gente não sabe quando que a taxa Selic vai parar de subir. Quando que a taxa Selic vai começar a cair? Alguém quer dar um palpite? Elisil, Gaviões da Fiel. Sim, Evandro, a live vai ficar gravada, tá? De boa noite. Então, galera, expliquei o que é a taxa Selic, expliquei como funciona o Tesouro Selic, né? Ele rende a mesma coisa que a taxa Selic. Expliquei aqui os motivos pelos quais o Banco Central aumenta a taxa Selic, tá? E como que isso influencia os nossos investimentos e a nossa vida, tá? E aí até quando que vai rolar essa festa da renda fixa, né? Eu tô falando aqui que quando a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa, eles pagam mais. Com certeza eles pagam mais. E a Bolsa de Valores, ela tem uma desvalorização porque o pessoal sai da Bolsa de Valores para investir na renda fixa, que lá tem mais segurança, né? Muitas empresas perdem dinheiro com a taxa de juros alta, então a tendência é a galera sair da renda variável e ir para a renda fixa, já que está pagando tão bem e lá eu tenho mais segurança, tá? Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, já vão deixando aqui nos comentários, tá? Alex, boa noite. Tudo bem? Vou tentar responder aqui as perguntas de vocês, tá? Vão deixando aí, por favor. Quando então que a taxa Selic vai começar a cair e esse ciclo de alta vai começar a parar, né? Quando será isso? Olha, ontem o Banco Central, como de costume, né, divulgou o seu relatório. Então preste atenção o que o Banco Central, taxa Selic cair, melhor opção será migrar para renda variável? Preste atenção, Clenilson, preste atenção em tudo que eu tô falando aqui, que tem todo um contexto, tá? Tem todo um contexto.
O Banco Central ontem, no seu relatório sobre o aumento da taxa Selic, olha o que ele colocou. O Banco Central disse que avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude em sua próxima reunião. Galera, isso para mim quer dizer muita coisa, tá? Talvez você não entenda, você esteja começando agora, né? Mas eu vou simplificar aqui para você. Deixa que a parte complicada eu entendo e eu vou simplificar aqui para você. Essa frase aqui, pessoal, quer dizer muita coisa. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a inflação começou a desacelerar, tá? E lembra que a taxa Selic sobe para quê? Para controlar a inflação. A inflação começou a desacelerar desde o mês passado. A inflação está caindo, está melhorando? Não, não é isso ainda. Ela desacelerou, parou de aumentar tanto do jeito que estava aumentando, mas ela ainda não está caindo. Tá? Ela aumentou menos do que esperávamos, ela desacelerou. E ontem o Banco Central já indicou com essa frase aqui que vai haver uma desaceleração também no aumento da taxa Selic. Olha só, o Banco Central avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude em sua próxima reunião. Por que isso? Para mim, tá? O Banco Central já está se preparando para começar a desacelerar também a taxa Selic. E aí que vem a grande questão. O seu tempo está acabando para aproveitar as melhores oportunidades da renda fixa. Andréa Lemos, boa noite. Você precisa aprender agora esse negócio, tá? Quando a taxa Selic começar a cair, quando a taxa Selic começar a diminuir novamente, o que vai acontecer com os investimentos da renda fixa? Quem sabe me dizer? Eu falei que quando a taxa Selic está subindo, os investimentos da renda fixa, os rendimentos na renda fixa ficam melhores, mais atrativos, né? Quando a taxa Selic começar a cair, o que vai acontecer então? Os investimentos da renda fixa vão começar a diminuir também. Eu acho que já estamos chegando nessa curva. A taxa Selic vem aumentando em todas as reuniões do Copom, né, do Banco Central, desde o ano passado, tá? Então, a gente já está aí num patamar de 3,75 e aqui ele falou que vai avaliar. Ele ainda vai avaliar na próxima reunião, daqui a 45 dias, se ele vai subir novamente. E se ele subir novamente, vai ser um ajuste de menor magnitude. Se é de menor magnitude, vai ser 0,25, porque se ontem foi 0,5, menor magnitude só pode ser 0,25, porque ele não ajusta a taxa Selic para 0,30, 0,35, sabe? É 0,25, 0,5, 0,75, 1 ponto percentual. Então, se é menos que 0,5, vai ser 0,25%. Então, vai ser de menor magnitude. Isso quer dizer muito para mim. Quer dizer que vai ter também uma desaceleração na alta da Selic. Tá? A festa da renda fixa pode estar acabando. E você precisa aprender agora a colocar o seu dinheiro lá para render. Tirar o seu dinheirinho da poupança. Aprender de forma certa e segura. Aprender com segurança, né? Não vai sair igual desesperado. Cada investimento tem suas características. O Tesouro Selic é indicado para reserva de emergência, ou se você tem algum objetivo de curtíssimo prazo, onde você vai precisar resgatar esse dinheiro em curto prazo, né? Curtíssimo prazo, curto prazo, você deixa no Tesouro Selic. IPCA, Tesouro Prefixado, é para deixar até o vencimento. Então, cada investimento tem a sua característica. Então, antes de colocar o seu dinheirinho lá, você precisa só entender aonde que você vai colocar
de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade no momento, tá? Mas esse relatório, essa frase aqui, tá? É que foi o diferencial, foi o ponto X da questão dessa última reunião, tá? Porque a gente já sabe que a taxa Selic vem aumentando, né? Já aumentou aí 5 vezes consecutivas. A gente já sabia, na verdade, que a taxa Selic ia subir novamente. Não foi surpresa, tá? Agora, essa frase aqui está dizendo que vai haver uma desaceleração na alta da Selic, tá? Então, você precisa aprender para ontem, tá? Tô com meu dinheiro preso no CDB, o Alex tá falando. Paula Alencar, Falsi, boa noite. Ô Alex, se tá preso, deixa lá, cara, porque se você tirar, se tiver a opção de tirar, você pode perder dinheiro. Então, investiu, começa do zero agora em outros investimentos, tá? Investimento a gente tem que fazer todo mês, beleza? Galera, dia 11, quinta-feira que vem, eu tô dando uma masterclass gratuita, pra quem não sabe, tá? É só se inscrever no link que tá na minha bio, tá? É uma aula ao vivo que eu vou dar, não vai ser aqui no Instagram, vai ser no meu canal do YouTube, porque eu vou mostrar a tela do meu computador e tal, uma aula totalmente, muito conteúdo. Eu preparei essa aula dando tudo de mim, tá? Para quem precisa aprender do zero, tá? Vou explicar tudo sobre Tesouro Selic, como investir, tá? No detalhe. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no link da minha bio, tá? Vai lá agora e volta para essa live. Se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que vai ter muito material lá também, muita notificação para você ficar por dentro. Francisco, Rafael, boa noite. Ó, a Andrea perguntou aqui, ó, por que tem que investir todo mês? É o mesmo valor que tem que investir? Andrea, você não é obrigada a investir todo mês, tá? Não tem essa obrigatoriedade. Muita gente me pergunta, se eu investir uma vez no Tesouro Selic, eu vou ter que investir todo mês? Olha só, os investimentos você investe, tá? Quando você quiser e puder, tá? Mas eu falo que tem que investir todo mês, porque quanto mais você investir, melhor vai ser o seu resultado. Eu falo que tem que investir todo mês para você criar o hábito de investir todo mês, tá? Porque quando você investe todo mês, o seu dinheiro ele vai render mais, graças aos juros compostos. Você sabe o que é? Se você não sabe, me fala aqui que eu vou te explicar, tá? Então, investir todo mês é melhor para os seus resultados lá na frente. Por isso que eu falo que tem que investir todo mês. Mas os investimentos não te obrigam a investir todo mês. Os investimentos, Tesouro Selic está lá todos os dias disponível para investir, assim como todos os outros investimentos, tá? Ô, Andréia, no Tesouro Selic, por exemplo, existe um mínimo. O mínimo do Tesouro Selic hoje está R$ 118, tá? Alguns investimentos vão ter o mínimo, tá? O Tesouro Selic está em torno lá de R$ 118. Tem outros títulos lá no Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro IPCA vai ter título de R$ 35, o Tesouro Prefixado também R$ 32. Então, é o mesmo valor que tem que investir. Você só tem que respeitar um mínimo. Você não vai conseguir investir menos que o mínimo, tá? Cada investimento vai ter o mínimo lá, tá? Existem investimentos que o mínimo é R$1, tá? R$10, R$30. Então, cada investimento vai ter o mínimo. E aí você investe quanto você puder, respeitando o mínimo, e quando você puder. Não existe obrigatoriedade, mas eu falo que, pessoa, você tem que investir todo mês, porque se você criar esse hábito na sua vida, tá? Você vai ter melhores resultados. E o mais importante do que fazer um aporte único é fazer aportes mensais
Por causa dos juros compostos. Juros compostos, não sei como é. Vou botar um exemplo aqui muito simples, tá? Para você entender. Olha só. Vamos supor que você colocou R$100 lá no Tesouro Selic. Eu sei que o mínimo é 118, mas só para nível de exemplo. Se você colocou R$100 lá no Tesouro Selic, tá? E o rendimento o tesouro, vamos dizer que o Tesouro Selic esteja rendendo 10% ao mês. Não está, presta atenção, é só um exemplo. Depois de um mês, se você investiu R$100, depois de um mês, quanto que vai ter rendido? Com rendimento de 10%. Quanto que é 10% de 100, galera? R$10, tá? Então, no mês seguinte, o seu dinheiro já vai ter se tornado de 100, ele vai para um total de 110. E aí, no mês seguinte, como que vai ser o seu rendimento? Vai ser em cima dos 10? Vai ser em cima dos 10? Desculpa, vai ser em cima dos 100? Não, né? Vai ser em cima dos 110. Então, os 10% vão começar a contar em cima dos 110. Entende? Então, é juros compostos. Se no mês seguinte estiver rendendo, se no mês seguinte você já tiver um rendimento de 120, um exemplo, novamente os juros compostos, né, por causa dos juros compostos, é 121. Então, vai render em cima desses 121. E assim vai, tá? É sempre em cima do valor final que você tem. Juros compostos, tá? Não, o rendimento não é em cima do valor inicial aportado, do valor inicial investido, tá? É sempre do valor final. Isso são os juros compostos. Então, quanto mais tem dinheirinho lá, mais os juros compostos vão trabalhar para você. Entendeu? Entendeu, Andréia? Querendo investir um valor maior de uma só vez, vale a pena? Se você já tem esse valor disponível, Andréia, com certeza já investe logo. Entendeu? Já investe logo, porque o que você vai fazer com esse dinheiro? Isso, efeito bola de neve. Tipo isso, exatamente. Se você já tem esse valor que você está falando, Andréia, investe sim, porque você não vai deixar ele parado, né? E você não vai deixar ele na poupança. Investe, mas começa a investir todo mês também para os juros compostos irem trabalhando para você, tá? Que bom, entendi. Show de bola. Vai deixando aí, pessoal. Quem tiver mais dúvidas, vão deixando aí, por favor, tá? Mais 10 minutinhos aqui, tá, galera? O que mais aqui? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. A curva de alta da Selic vai sofrer uma desaceleração e talvez até começar a cair, tá? Só que, detalhe importante, isso é o que o mercado está prevendo, né? Houve uma desaceleração na inflação e o Banco Central já indicou aí que vai ter uma desaceleração na alta de juros, tá? Isso pode mudar o jogo, né? Pode a renda variável ficar interessante novamente e a renda fixa começar a pagar menos. Então, sim, Alejandra, mas tem que ver direitinho, tá? Então, pessoal, mas quando invisto todo mês, nesse caso é um novo investimento que se faz, é um novo aporte, é um novo investimento, um novo aporte, né? Olha só, vimos que a inflação
houve uma desaceleração na inflação e o Banco Central indicou uma desaceleração na alta da Selic, tá? Só que, pessoal, isso daí é o que o mercado tá prevendo, né? Só que existem alguns fatores aqui pra gente prestar atenção, tá? Presta atenção. Já vou responder a pergunta aí de vocês, tá? Deixa eu só finalizar aqui, porque tenho 10 minutos. Então, galera, olha só. Esse ano nós temos eleições. Ainda temos a guerra na Ucrânia, né? Ainda está acontecendo. E não sei se vocês estão ligados, não sei se vocês estão sabendo da tensão que está acontecendo lá na China com Taiwan. Alguém tá ligado nisso, pessoal? Alguém tá ligado nisso? Eu dei uma lida mais a fundo sobre isso, tá? E é realmente muito preocupante, tá? É um risco de uma nova guerra, tá? A China querendo tomar Taiwan por existem uns motivos lá, tá? Mas isso é assunto para outra live. E os Estados Unidos, né, está apoiando Taiwan. Estados Unidos está apoiando. E aí já houve uma troca de farpas, tropas da China já se posicionaram ao redor de Taiwan, pelo mar lá fora, entendeu? Então está uma tensão muito séria lá em Taiwan, com tropas da China e os Estados Unidos se posicionando também. Vocês estão sabendo disso, galera? Quem está sabendo disso? Deixa aí nos comentários. Vocês estão ligados nisso? Isso é muito ruim, tá? É muito ruim para o mundo inteiro, para a gente aqui, para os nossos investimentos, tá? Isso afeta, assim como a guerra da Ucrânia está afetando o mundo inteiro, afeta a inflação, afeta tudo, né, galera? Então, mais essa agora, né? A gente tem que rezar novamente para que nada aconteça, não se inicie uma outra guerra, tá? Eu dei uma estudada bem a fundo sobre isso. Fala aqui nos comentários se vocês querem que eu faça uma live sobre isso. China, Taiwan e Estados Unidos, essa tensão toda que está acontecendo nesse momento. Coloca aqui nos comentários se você quer que eu faça uma live sobre isso. Eu vou fazer. Mas vocês têm que comentar aqui, colocar aqui nos comentários, tá? Existe todo um motivo para isso estar acontecendo e é importante a gente entender os riscos e como que isso pode afetar a nossa vida, tá? Você quer que eu faça uma live depois? Porque é muito assunto, tá? É interessantíssimo, tá? O motivo da China e tudo mais, só que nada justifica, né, pessoal? Mais uma guerra, ninguém merece isso. Alguém, galera, coloca aí nos comentários. Quero essa live, Aline. O que eu faço? Show de bola. Uma pessoa já colocou, já é o suficiente pra mim. Galera, e aí, mais o que aqui? Isso, então, muitas coisas vão ser decisivas, né? Ainda podem acontecer muitas coisas ainda pra gente que podem afetar aí a taxa de juros e a inflação, né? Então a gente, na verdade, tem que ficar ligado para saber e ficar acompanhando. O mercado já desacelerou a inflação e o Banco Central já mostrou o interesse em desacelerar a taxa Selic. Só que existem esses pontos aqui que podem influenciar, né? Eleições, a guerra lá na Ucrânia ainda, e agora essa tensão entre China, Taiwan e Estados Unidos, pessoal. Então depende de muita coisa, depende do que vai acontecer nos próximos meses, tá? Então por isso que, gente, tem que aprender agora, tá? Porque qualquer que seja o cenário, na verdade, existem oportunidades nos investimentos, tá? Quinta-feira eu vou dar uma masterclass gratuita que eu faço de tempos em tempos,
tá? É gratuito, é online, você só tem que se inscrever agora no link que tá lá na minha bio. Vai lá, se inscreve e volta aqui pra live, tá? E se quiser, entra no meu grupo do WhatsApp também, que a gente vai mandar algumas informações, alguns materiais, tá? É uma live de 1h30, assim, é uma live bem com conteúdo bem focado para quem precisa começar do zero, precisa aprender do zero. Então, para você que quer aprender, essa live é para você, tá? E aí, nesse dia também, eu vou abrir a próxima turma do meu método, do Método Prime. Vou abrir uma nova turma, né? Se você quer adquirir o meu método também, me manda um direct que eu coloco você na lista de espera e já te dou um desconto hoje, tá? Então, pessoal, vai depender dos próximos acontecimentos. O que vai acontecer com a inflação e o que vai acontecer com a taxa de juros vai depender dos próximos acontecimentos. Hoje, o que eu tenho para falar para vocês é que o Tesouro Selic está rendendo mais. Já que a taxa Selic subiu, o Tesouro Selic está rendendo mais. Até quando vai essa mordomia aí, essa boa, a gente ainda não sabe. A gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas o mercado já indicou aqui, como eu falei para vocês, que ele quer desacelerar, né, o aumento da taxa Selic. O que mais eu tenho para falar aqui? Vamos ver. Beleza, galera. Então, vou pontuar aqui as oportunidades do momento. Tá, a Alejandra falando, o método é maravilhoso, estou aprendendo muito. Show de bola, Alejandra. Tô contigo 7 horas, Alejandra, tamo junto. Vou dar aula pra ela daqui a pouco, gente. Ela é minha aluna. Então, quais são as oportunidades? Agora que a taxa Selic está em 13,75, é isso que você quer saber, né? Isso também vai depender do seu objetivo. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, a boa para você é o Tesouro Selic, porque lá você pode resgatar o seu dinheiro todo mês. Agora, se você já tem a sua reserva de emergência, a boa para você hoje, já que a taxa Selic está em 13,75, são os pré-fixados, tá? E por que isso? Porque os pré-fixados, eles oferecem uma taxa fixa. Por exemplo, se o pré-fixado está oferecendo lá 15% de rendimento, você adquiriu aquele título pré-fixado, até o vencimento ele vai te pagar 15%. Até o vencimento, ele não importa, pode ter guerra no mundo inteiro, pode ter Segunda Guerra Mundial, Deus me livre, mas ele vai estar te pagando os 15%, porque o Tesouro Pré-fixado é aquela taxa fixa de rendimento, não muda. Não é igual o Tesouro Selic, que se a Selic subir, o rendimento sobe. Se a Selic cair, o rendimento do Tesouro Selic cai. Não, o Tesouro Pré-fixado é uma taxa fixa. E aí, você que adquiriu agora o Tesouro Pré-fixado, quando a taxa Selic começar a cair, o que vai acontecer com os investimentos de renda fixa que eu falei lá no começo? Eles vão começar a pagar menos. E você que adquiriu o Tesouro Pré-fixado, fixou aquele rendimento para você, e os outros investimentos começarem a cair, começarem a oferecer menos rentabilidade, o que vai acontecer? Você vai estar ganhando acima do mercado. Pronto. Entendeu? Pessoal que tá chegando agora, muita gente entrando aqui agora, pessoal. A live já tá quase acabando. Então eu vou deixar salvo, você assiste aqui do começo, que é muito importante o que a gente falou aqui, galera. É muito importante. E você que não começou ainda, você tem que aprender, não tem jeito, tá? Para simplificar a sua vida, eu criei uma Masterclass que vai acontecer dia 11 de agosto. Sai dessa live aqui, vai lá e se inscreve no link que tá na minha bio, tá? É gratuita. E lá eu vou abrir a próxima turma do meu método, do Método Prime, para te ajudar a investir do absoluto zero, de forma certa e segura. Depois de 2 meses você vai sair do método com a sua primeira carteira de investimentos formada. Se você já se decidiu que quer entrar junto com as pessoas que já estão na lista de espera, me manda um direct que eu vou te mandar, que eu vou te dar um desconto, tá? Amanda, vai ficar salva. Pode ir para a igreja. Tá bom? Vai ficar salva sim. E
Se você já se convenceu, graças a Deus, que quer aprender, se inscreve na minha Masterclass gratuita, tá bom? E aí, olha só, só a última coisa que eu quero falar pra gente encerrar, sobre a renda variável, que pode ser também uma oportunidade se a alta da Selic estiver já fazendo aquela curva, né? O Banco Central já indicou que vai desacelerar. E aí o que acontece? A renda variável vai se recuperar também, tá? A renda variável vai se recuperar quando a taxa Selic começar a cair. Então o que acontece? Agora também pode ser o momento para você entrar na renda variável e comprar ações de ótimas empresas baratas. Porque está tudo barato da Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores vem caindo, né? Desde quando a taxa Selic começou a subir, a Bolsa de Valores vem caindo. Só que quando ela começar a cair, a taxa Selic começar a cair, a Bolsa de Valores ela vai se recuperar. Então, se você compra barato, né? Porque a lógica das ações é o quê? Comprar barato, ela se valorizar e aí você ganha com a valorização daquela ação. Agora as ações estão baratas. Quando elas se valorizarem, aí você vai ganhar dinheiro, né? Então, pode ser uma oportunidade agora também de entrar em boas empresas e quando essas empresas se valorizarem, você vai ganhar dinheiro, tá? Então, pode ser que já esteja aí na hora de entrar na Bolsa de Valores, comprando ações baratas, esperando a valorização dessas ações quando a taxa Selic começar a cair novamente, que aí o povo volta para a Bolsa de Valores, né? Acho que é isso, galera. Acho que foi isso, tá? Mas lembre-se também que tudo vai depender das cenas dos próximos capítulos, né? O que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer no Brasil. A gente tem as eleições agora, né? Então, vai depender muito. Mas a gente viu aqui que o mercado, ele quer que a inflação desacelere, que a taxa de juros pare de subir, comece a cair, tá? Galera, vou ter que sair agora, que eu vou me preparar para dar aula para o Método Prime, para nossa aula ao vivo, tá? Como eu falei, entre no link que tá aqui na minha bio para se inscrever para minha Masterclass que acontece dia 11 de agosto. É gratuita, galera, tá? Você só precisa se inscrever porque não vai ser aqui. Vai ser no meu canal do YouTube, que é lá eu consigo mostrar minha tela, compartilhar minha tela, né? Então, Andréia, pode ser feito nos bancos tradicionais, tá? No caso, somente e exclusivamente e unicamente no caso do Tesouro Direto, tá? Somente. Outros investimentos é melhor você ir para corretora. Então, na verdade, eu indico corretoras, tá? O Decifrando Ele já vou te ajudar. Galera, então, beleza. Qualquer dúvida que você tenha, me mande um direct, por favor. E se você quer entrar na minha próxima turma do Método Prime, que eu vou abrir também dia 11 de agosto, me manda um direct também que eu vou te dar desconto. Galera, beijo, beijo. Boa noite. A live vai ficar salva. Vejo vocês. Vou divulgar ainda quando vai ser a próxima live. Possivelmente segunda-feira. Beijão, beijão. Tchau, tchau.